Olá, tudo bem? Me chamo Getro, sou professor de matemática no IFMA Campus Codó e estarei aqui novamente com vocês para discutir algumas questões relacionadas à função afim. Se não, vejamos, separei aqui 4 questões para que possamos discutir. A primeira delas é da prova do Enem do ano de 2009. Bom, então vamos a ela. Uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores, com um custo fixo de R$ 1.000, tá? O custo fixo é de R$ 1.000 e o custo variável de R$ 100 por unidade de jogo produzido. Desse modo, o custo total para X jogos produzidos é dado por custo vai ser igual a 1 mais 0,1 vezes x, tá? Isso tudo em R$ 1.000, tá? Cada elemento aqui corresponde a R$ 1.000. Então, seria R$ 1.000, 0,1 mil reais. A agência da empresa determina que o prego de venda do produto seja de R$ 700. Aqui fala prego, mas possivelmente a palavra correta seja preço, tá? Então, a gerência da empresa determina que o preço de venda do produto seja de R$ 700. Com isso, a receita bruta para X jogos produzidos é dada por R igual a 0,7x, tá? Isso tudo em R$ 1.000, tá? O lucro líquido obtido pela venda de X unidades de jogos é calculado pela diferença entre a receita bruta e os custos totais. O gráfico que modela corretamente o lucro líquido dessa empresa quando são produzidos X jogos bom, para resolver essa primeira questão aqui, eu preparei aqui algumas anotações. Se não, vejamos. Muito bem. Qual é o custo de produção, né, para o custo de produção total, tá? O custo de produção total está aqui, ó, dado por essa fórmula aqui. Vai ser 1 mais 0,1x, tá? Muito bem. Então, tá aqui, separei. Custo de produção. Qual é a receita? A receita também está aqui, ó. Está aqui lá do texto, ó. Receita, essa é a fórmula da receita. Ok? 0,7x. Ok? Em R$ 1.000. A gente vai esquecer por enquanto esse R$ 1.000 e a gente vai focar nas expressões, tá? Então seria o custo igual a 1 mais 0,1x e a receita 0,7x. O problema diz o seguinte: o que é o lucro líquido? Qual é a definição de lucro? Segundo o texto, e essa é a definição formal de lucro, é o valor da receita, tá bom? Menos o valor do custo. Bom, a gente sabe que a receita é 0,7 de x. E o custo é 1 mais 0,1 de x. Então, a gente vai pegar um menos o outro. Quando a gente subtrai aqui, pessoal, ó, menos, a gente faz o jogo de sinal. Ó. Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, tá? Então, eu vou ter 0,7x menos 1 menos 0,1x. Eu vou aproximar aqui os termos semelhantes, ok? E aí eu vou ter 0,7x menos 0,1x menos 1.
0,7 menos 0,1x vai dar 0,6x. E aí sobrou aqui o menos 1, menos 1. Ok. A gente olha isso aqui e percebe que a gente está diante de uma função afim, tá? Daqui a parte, ou melhor, o coeficiente A, e aqui nós podemos ver o coeficiente B, ok? Com relação ao coeficiente A, a gente tira algumas conclusões. Primeiro, ó, como A é igual a 0,6, e esse valor é um valor positivo, então a gente sabe que a função vai ser uma função crescente. Okay? Toda vez que o coeficiente A é positivo, a gente tem uma função afim crescente. Beleza, essa foi a primeira observação. A segunda observação foi observando, desculpa a redundância, a gente pôde observar que o coeficiente B é menos 1. Isso quer dizer o quê? Como a gente quer o gráfico, o coeficiente B, graficamente falando, é exatamente o ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, como esse coeficiente é menos 1, isso quer dizer o quê? Que o gráfico toca o eixo Y no ponto ou na coordenada Y igual a menos 1, tá bom? Então, vamos observar agora, por meio dessas duas observações, né, tiradas da expressão algébrica, que representa a função, dessas duas observações a gente retorna às opções, retorna a questão e observa as opções. Bom, a gente sabe que a função é crescente. Olha, essa primeira opção aqui, legal, a função é crescente. Um outro detalhe que a gente sabe é que o gráfico intercepta o eixo Y, esse eixo aqui, ó, vertical, no ponto de coordenada menos 1. Opa, eu acho que essa primeira opção não serve, pois aqui o gráfico toca o eixo Y no ponto 1 positivo. Segundo as informações que nós extraímos, tem que tocar no ponto 1 negativo. Opa, bora analisar essa segunda opção aqui. A função é crescente, muito bem. O gráfico intercepta o eixo Y na coordenada menos 1. Opa, tem tudo para ser a letra B. Bora analisar as outras opções. Letra C. Opa, não pode ser a letra C. A função é crescente, tá? Mas o gráfico não tocaria o eixo Y na coordenada 1. Então, ó, não pode ser esse. Aqui também a função é crescente, mas a gente observa que o gráfico intercepta o eixo Y, ó, na coordenada 0, e isso não acontece na análise da expressão algébrica. Aqui a gente percebe que a função, ó, na letra E, a função é decrescente, não é a situação proposta. Então, ó, melhor opção é a letra B, com certeza, tá? Observando o gabarito, ó, só para confirmar, letra B é a melhor opção. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa primeira questão. Vamos passar agora a segunda questão, tá? Ok, só um instante. Deixa eu abrir aqui para a gente a segunda questão. Muito bem. Está aqui a segunda questão. É uma questão tirada do Enem do ano de 2010, tá? Vamos a ela. Diz assim: uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. A gente vê a figura 1, um quadrado, figura 2, 2 quadrados, figura 3, 3 quadrados, tá? A pergunta é: que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, a gente deve
ter a função que representa essa situação aqui, tá? Muito bem. Eu separei aqui algumas anotações, vamos a elas. Bom, primeiro ponto a observarmos. A questão diz assim, que a quantidade de canudos é dada, faltou um detalhe aqui, ó, é dada em função da quantidade de quadrados. Dessa frase, o que a gente pode extrair? Podemos extrair o seguinte, que a quantidade de canudos é a variável dependente, tá? E a gente vai chamar de y. E a quantidade de quadrados vai ser a nossa variável independente. E aí nós vamos chamar essa variável de x. Ok? Então, observe essa primeira figura aqui. Quantos quadrados eu tenho? Um quadrado. Muito bem, ó. Montei uma tabelazinha, escrevi aqui um quadrado. Para montar esse quadrado, quantos canudos foram necessários? 1, 2, 3, 4 canudos. Beleza, aí eu botei essa informação aqui do lado. Completando o quadro, observando a figura 2, eu já tinha 4 canudos, eu acrescento aqui, ó, mais 3 canudos, e aí eu consigo montar 2 quadrados. Então, para que eu tenha 2 quadrados, eu vou precisar de 4 mais 3 canudos, totalizando 7 canudos. E, por fim, aqui na figura 3, né, eu já tinha 7 canudos, precisei acrescentar aqui, ó, mais 3 canudos, totalizando um total de 10 canudos, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 10 canudos para poder montar 3 quadrados. Muito bem. Nós já sabemos, tá? Nós já sabemos que a situação trata-se de uma função afim. Como assim, professor? Como é que o senhor sabe que nós estamos falando de uma função afim? Bom, por essa observação aqui, pessoal. Observe a variação aqui, ó, de 1 para 2, variou em 1 unidade. De 2 para 3, vai variar novamente em 1 unidade. Vamos à variação aqui na coluna dos valores de y. Eu estou de 4 a 7, essa variação foi de 3 unidades. De 7 a 10, a variação novamente foi de 3 unidades. Se a gente monta a tabela de uma determinada situação e observa que a variação em x é constante, assim como é constante também a variação em y, então nós estamos diante de uma função afim. Se é uma função afim, pessoal, para montar a expressão algébrica dessa função, a gente tem que fazer a função nesses moldes aqui, y igual a x mais b. Eu destaquei aqui o a e o b, porque são os únicos elementos que nós desconhecemos nessa expressão. Então, eu tenho que saber quem é o a, e eu tenho que saber quem é o b, a fim de montar a minha expressão que representa essa situação aqui. Tá? Eu vou destacar aqui o b, porque a gente vai atrás, primeiramente, do coeficiente b, tá bom? Eu preciso do a e do b para montar a expressão que representa a função, mas eu vou primeiro atrás do b, tá? Então, olha uma observação interessante. Se você chamar o x de 0, essa expressão vai ficar assim, ó. Y igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0. 0 mais b dá b. Então, se você fizer o x igual a 0, você consegue descobrir o valor de b. Ok? É isso que eu quero dizer aqui. Tá? Muito bem. Se você fizer o x igual a 0, qual será o valor de b? Bom, se eu fizer o x igual a 0, bom,
Observe aqui a coluna do número de quadrados. A variação aqui é constante, tanto aumentando, tá, quanto diminuindo. Como assim, professor? Ora, de 1 para 2 aumentou em 1 unidade. Mas se eu seguir no sentido oposto, de 2 para 1, vai diminuir em 1 unidade. Então, se o x for zero, olha o que acontece aqui. Se o x for zero, eu vou pegar o 1, diminuir 1 unidade e eu chego aqui no zero. A variação aqui no y também é constante, tanto para mais quanto para menos. Então, se aqui eu tenho 4, essa variação aqui para menos, digamos assim, vai dar em quanto? Ora, vai ter que variar de 3 em 3. Então, 4, andando para trás, digamos assim, eu teria que o y aqui vai ser igual a 1, certo? Muito bem. Continuando o nosso raciocínio, se o x for zero, o y é 1. Espera aí, mas quem é esse valor do y? A gente concluiu que esse valor do y, quando o x é zero, é exatamente o valor do coeficiente b. Isso quer dizer que o coeficiente b vai ser 1. Beleza, eu preciso calcular o coeficiente a, professor? Bom, analisando a questão, muito bem, aqui, pronto. Analisando aqui a questão de número 2, você observa que a única opção que tem um coeficiente b igual a 1 é a letra B, tá? E, de fato, é essa expressão que vai gerar a quantidade de canudos em função do número de quadrados. Se não, vejamos. Aqui vai ser C, que é igual a 3Q mais 1. Ok? Então, olhando para cá, observe. C igual a 3 vezes Q mais 1. Ok. Se eu tiver 0 quadrados, eu vou ter um canudo. Olha que coisa curiosa. Exatamente. Porque 3 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Se eu tiver um quadrado, eu vou ter 4 canudos. Observe. 3 vezes 1 dá 3, somando 1 dá 4. Para que eu tenha 2 quadrados, eu preciso de 7 canudos. E isso se confirma aqui na expressão. Seria 3 vezes 2, que dá 6, mais 1, nós encontramos 7. Se o x for 3, substituindo aqui o x, a quantidade de quadrados, a quantidade de quadrados aqui, 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então, a gente observa que essa expressão representa muito bem a situação proposta, por isso que chegamos à conclusão de que a resposta correta também é a letra B. Ok? Então, deixa eu fechar aqui esse. Deixa eu fechar esse. Ok? Questão número 2 já foi. Vamos agora para a questão de número 3. Essa questão foi tirada do Enem do ano de 2014, tá? E ela diz o seguinte, em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em quilowatts-hora e o valor da tarifa do quilowatts com tributos. Adicionado a COSIP, né, a contribuição do custeio de iluminação pública, conforme a expressão. Então, a gente pega o valor do quilowatt, né, com os tributos, a gente multiplica pelo consumo mensal em quilowatts, a gente soma mais o COSIP, tá bom? E a gente tem o valor ou o custo da conta de energia daquele mês, ok? O que ele diz mais? Diz que o valor do COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Então, vamos lá. Até 80. Qual o valor do COSIP? R$0.
superior a 80 até 100. Qual é o valor da taxa? 2. De 100 até 140, 3. De 140 até 200, né? Superior a 140 até 200, 4,50. Muito bem. Suponha que em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh durante o mês. E o valor do quilowatt-hora com tributo seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir o seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta, pelo menos em 10%. Qual deve ser o consumo máximo em quilowatts-hora dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Tá? Muito bem, temos aqui as alternativas. Para resolver esse problema, também separei algumas anotações aqui. Vamos a elas? Ok. Segundo nossas anotações, a gente vai seguir alguns passos a fim de resolver essa situação. Primeiro passo: calcular o valor total mensal da fatura de energia elétrica. Tá? Então, a gente pega a fórmula dada no problema, né? O valor do quilowatt multiplica pelo consumo e soma com o COSIP. Tá? Então, na situação proposta, o consumo é de 150 kWh. Então, você vai pegar 0,5, ou melhor, 50 centavos, né? A gente pode chamar de 0,5 ou 0,50, multiplicar por 150, que é o consumo, e aí nós vamos somar com 4,5, 4,5, porque está dentro da faixa do consumo, que foi de 150, beleza? Quando eu multiplico 0,5 ou 0,50 por 150, a multiplicação por 0,5, entenda, 0,5 é a mesma coisa de 0,50, tá? Então, se eu multiplico por 0,5, é a mesma coisa que eu pegar a metade de 150, tá? Ou é a mesma coisa de dividir por 2. Então, 150 vezes 0,5 vai dar a metade, 75. 75 somado com a taxa do CIP vai dar R$ 79,50. Beleza, então o primeiro passo foi calcular o valor total mensal da fatura de energia. Quanto foi que deu? R$ 79,50. Bom, a pretensão do morador é diminuir esse custo total aqui em 10%. Então, vamos lá. Segundo passo, calcular a redução de 10% no valor da fatura. Temos que ter 10% de R$ 79,50. Esses 10% correspondem a R$ 7,95, tá bom? 10%. Nós vamos pegar o valor de R$ 79,50, vamos subtrair de R$ 7,95 e o resultado vai ser R$ 71,55. Bom, eu já sei qual é o valor que ele tem que pagar para reduzir em 10% o valor da fatura. Mas aí eu preciso saber qual é o consumo dele. Tá? A fim de descobrir qual é o consumo, eu vou primeiro fazer o seguinte: eu vou identificar o valor do COSIP para calcular o valor total, né? Para calcular o valor total de R$ 71,55. Tá? Qual é esse valor do COSIP? Bom, uma tabela já me mostra alguns valores de COSIP, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular
o valor máximo em reais para cada faixa de consumo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Na primeira faixa de consumo, eu vou calcular o valor máximo daquela faixa de consumo. Então, eu vou pegar 0,50 ou 0,5 e multiplicar aqui, ó, por 80, que é o valor máximo dessa faixa, somar com o COSIP, tá bom? E eu vou encontrar aqui nesse caso que o valor máximo pago naquela primeira faixa é de R$ 40. A mesma coisa eu vou fazer para a segunda faixa, tá? Onde o valor máximo de consumo em quilowatts-hora é de 100. Então, eu vou pegar 0,50 vezes 100 e depois somar mais o 2, que é o valor do COSIP para aquela segunda faixa. Quando multiplica aqui dá 50, somando mais 2, 52. Então, o valor máximo pago na segunda faixa é R$ 52. Na terceira faixa, a gente faz da mesma forma. O consumo máximo na terceira faixa é 140 kWh. Eu vou multiplicar por 0,50 e depois somar com 3. A resposta, R$ 73. Ok? Então, o consumo máximo, ou melhor, o valor máximo pago nessa terceira faixa é o valor de R$ 73. Na quarta faixa, do mesmo jeito, o consumo é de 200, vou multiplicar por 0,50, depois somar por 4,5, aqui vai dar 100 somado com 4,5, então vai me dar um valor total de R$ 104,50. É o valor máximo, isso é o valor máximo dessa quarta faixa de consumo. Agora eu vou identificar em que faixa de consumo se enquadra o valor de R$ 71,50. Bom, os R$ 71,50, vocês vão concordar comigo, é um valor que está entre 52, tá, e 73. Bom, mas aqui é o valor máximo para a segunda faixa. Então, eu vou localizar esse valor de R$ 71,50, ó, na terceira faixa, onde o COSIP é de R$ 3, tá ok? Muito bem. Vamos recordar como é a fórmula para calcular o custo total no mês de energia elétrica. Bom, para calcular o consumo, né, a gente chama de custo, né, consumo, vai ser 0,50 vezes o consumo em quilowatts, e aí eu já identifiquei a faixa, que é a terceira faixa, só confirmando, terceira faixa, eu vou somar com o COSIP, que é R$ 3, tá bom? A única informação que está faltando aqui, ó, é o valor do X, ou seja, o valor do consumo em quilowatts. Bom, esse consumo aqui, ó, ou esse custo, desculpa, o custo, eu já tenho. Vai dar R$ 71,50. Montei a equação, vou agora atrás de descobrir o valor desse X. Então, eu vou inverter aqui os membros da equação. 0,50 vezes x mais 3 é igual a 71,55. Joga o 3 para lá, ele vai negativo, né? R$ 71,50 menos 3 vai dar R$ 68,55. O 0,50 está aqui desse lado multiplicando, ele vai passar dividindo 68,55, e quando eu faço essa divisão aqui, o resultado é de 170, ou melhor, R$ 137,10, tá? Só uma observação, ó. Dividir por 0,50 ou 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Multiplicando esse valor por 2, a gente obtém R$ 137,10. A alternativa correta é a letra C. Vamos retornar aqui a questão só para confirmar essa informação. Ó, letra C, gabarito, letra C. Muito bem.
Vamos à nossa última questão. Questão de número 4, tá? Esta extraída da prova do Enem do ano de 2019. Vamos lá. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. No ano de 1980, 137 médicos. 1985, 162 médicos. No ano de 1995, 212 médicos. No ano de 2010, 287 médicos. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo um comportamento de crescimento. Olha a informação interessante e importante. Seguindo o comportamento de crescimento linear, no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Esse termo que eu destaquei, crescimento linear, crescimento em linha. Bom, pessoal, isso aqui só pode se referir à função afim. Mas por que, professor? Crescimento, pessoal, em linha, tem a ver com o gráfico da função afim, que é uma reta, tá bom? Que é uma reta. Então, crescimento linear tem a ver com uma reta e, consequentemente, nós estamos falando da função afim. Beleza? Ok. Muito bem, já que é a função afim, vamos observar agora as anotações que eu fiz referentes a essa questão. Vamos a elas. Muito bem. Como eu destaquei, o crescimento é linear, então estamos diante de uma função afim. Beleza, nessa função afim, quem é a variável independente? O ano, pessoal, tá? O ano vai passando, à medida que o ano passa, eu tenho uma quantidade de médicos, né? Então, a quantidade de médicos vai depender do ano. Então, o ano é a variável independente, a gente vai chamar de X, tá bom? E a quantidade de médicos só pode ser a variável dependente e, consequentemente, vamos chamar de Y. Ok? Vamos descobrir a expressão algébrica que representa essa função aqui. Já sabe que é uma função afim. De forma geral, essa é a função afim. Para mim descobrir a função, basta eu saber quem é o valor de A e quem é o valor de B. Bom, como é que eu descubro o valor de A? Bom, o A, pessoal, também é conhecido como taxa de variação, tá bom? O A também é conhecido como taxa de variação. Então, se você pegar dois pares ordenados, tá? Dois pares ordenados, olha. Esse aqui é um par ordenado, tá bom? 1980 137 é um par ordenado. 1985 162 é um outro par ordenado. Se eu pego dois pares ordenados, que no gráfico, pessoal, significam dois pontos, tá? Eu posso extrair a partir de dois pontos o valor do coeficiente A, pois ele é a taxa de variação. Como é que é definida a taxa de variação mesmo? Bom, essa taxa de variação delta y sobre delta x, a gente pode calcular assim. Vai ser y2 menos y1. Ok? Eu posso chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B, tá bom? E dividido por x de A menos x de B.
Ok? Graficamente seria algo parecido com isso aqui. Ó. Tenho aqui, que seria o gráfico da função, tenho dois pontos, um deles eu vou chamar de A, o outro eu vou chamar de B, e essa taxa de variação é dada pelas coordenadas x de A, y de A, aqui em A, tá bom? E aqui no B, x de B, y de B. Então, se eu tiver dois pontos do gráfico, a partir desses dois pontos eu consigo calcular a taxa de variação. Legal? Então, vamos lá. Os pontos que eu escolhi são esses dois primeiros aqui, esse e esse ponto. Então, vamos lá. A variação em y, ó, a variação em y vai ser 162 menos 137, tá? Ó, é esse aqui, o último valor, menos o primeiro valor, certo? É isso que a gente escreveu aqui. Aqui do mesmo jeito, ó, eu vou pegar 1985 e subtrair de 1980, tá bom? E aí essa variação em y vai dar 25, a variação em x vai dar 5. Quando eu pego 25 e divido para 5, vai dar 5. Beleza. O que quer dizer quando... O que quer dizer A igual a 5? Quer dizer o seguinte, se o A é igual a 5, quer dizer que a cada ano aumenta em 5 o número de médicos. Cada ano que se passa, aumenta o número de médicos em 5 médicos. Bom, isso é o que quer dizer taxa de variação. Beleza? Observe agora como vamos fazer para identificar o nosso coeficiente B. Tá bom? A gente já encontrou o A pela taxa de variação e agora vamos identificar o coeficiente B. Para identificar o coeficiente B, a gente vai fazer assim. Ó, o B também é conhecido como valor inicial. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, tá? Esse coeficiente B, em muitas situações de aplicação, situações concretas, ele é conhecido como valor inicial. Tá? Se ele é conhecido como valor inicial, então, se considerarmos o ano de 1980 como ano zero, tá? Bora lá. Ó. Se esse ano de 1980 for o ano zero, o início de tudo, qual é o valor inicial do número de médicos? E aí você olha para cá e você percebe que o valor inicial é de 137 médicos. Tá ok? Então, esse valor inicial aí, 137, se B é o valor inicial e o valor inicial é 137, consequentemente, o coeficiente B vai valer quanto? 137. Como é que vai ficar a expressão? A expressão vai ficar assim, ó, y igual a 5x mais 137. Como é que a gente vai fazer para encontrar o número de médicos, tá, do ano de 2040? Bom, considerei o ano de 1980 como o ano zero. E o ano de 2040? Se eu partir de 1980 como ano zero, até 2040 passaram-se quantos anos? 60 anos, tá bom? Bora fazer as contas, ó. 2040 menos 1980, aí nós vamos fazer aqui, ó, pede emprestado, 14 tirar 8 vai dar 12, 15, 13, 13? 14 tirar 8 vai dar 6, não? Vai dar 6. Exatamente, 14 tira 8 fica 6. Ó. Pedir emprestado fica 1 aqui. Não, perdão, 9. 9 menos 9 dá 0. E pedir emprestado ficou 1, aqui dá 0. Então, 60. Beleza? Então, passaram esses 60 anos. Tá?
Muito bem, eu vou pegar a expressão, no lugar de x eu vou colocar 60 e eu vou calcular o valor de y, que vai ser o número de médicos. Então, 5 vezes 60 dá 300, 300 mais 137 vai dar 437. A alternativa correta é a letra C. Vamos só confirmar essa informação. O, de acordo com o gabarito, 437, letra C. Muito bem. Turma, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.